Você se considera uma pessoa funcional. Acorda, trabalha, cuida dos outros, cumpre os prazos. Por fora, tudo parece estar no lugar. Mas existe algo que ninguém à sua volta consegue ver, a pilha de coisas que você prometeu fazer ontem e anteontem, e na semana passada, e que ainda está exatamente onde estava crescendo em silêncio como uma dívida que ninguém cobra, mas que você sente no corpo a cada amanhecer. Pois bem, isso não é preguiça, não é falta de disciplina, e definitivamente não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Augusto Cury dedicou décadas a entender por que mentes brilhantes, pessoas capazes, adultos responsáveis acordam cheios de intenção e chegam à noite sem ter feito nada do que realmente importava. E o que ele encontrou não estava nos livros de autoajuda comum. Estava escondido nos corredores mais obscuros da mente humana, num lugar onde o medo aprende a usar roupas de amanhã. Fique até o fim deste vídeo. Porque se você sair agora, vai continuar achando que o problema é você. E essa crença, essa história que sua mente repete todo dia, está custando muito mais do que tarefas não feitas. Está custando sua saúde, sua presença, seus relacionamentos e talvez a versão de você que seus filhos ainda podem conhecer. Mira, existe uma palavra para o que está acontecendo com você, mas eu vou chegar nela mais tarde, porque antes você precisa entender o que está por baixo. Imagina uma segunda-feira de outubro, logo depois do café da manhã. A criança saiu para a escola, o parceiro foi trabalhar e você ficou sozinho com a lista mental de tudo o que precisava resolver naquele dia. Havia um e-mail importante que estava esperando há 3 dias. Uma consulta médica que você vinha adiando há 2 meses. Um projeto que tinha prazo na sexta. E aquela conversa difícil com alguém que você ama, que você ensaiou mentalmente umas 40 vezes, mas nunca teve. Você abriu o computador. Fechou. Abriu o celular. Rolou a tela por 20 minutos. Levantou para buscar água. Voltou. Olhou para a lista outra vez. E algo dentro de você, algo que não tem voz mas tem peso, disse: não agora. Amanhã eu faço isso direito. Amanhã eu estou mais preparado. E o dia passou. Como passam todos os dias quando a mente está presa nessa armadilha. Com uma mistura estranha de movimentação constante e imobilidade real. Você estava ocupado o tempo todo, mas no final do dia, olhando para trás, a sensação era de vazio, de tempo roubado. De mais uma oportunidade enterrada na cova do amanhã. Augusto Cury chama isso de uma das armadilhas mais sofisticadas que o cérebro humano já construiu para si mesmo. E a parte mais cruel desta armadilha é que ela se disfarça de bom senso. Adiar parece prudente, parece preparação, parece responsabilidade. Quando na verdade é o medo vestido com a gravata do planejamento. Se você se reconheceu nessa cena, este espaço é para você. Porque aqui não se fala de produtividade como se fala nos manuais corporativos. Aqui se fala de liberdade mental. De como deixar de ser prisioneiro de uma mente que adia a vida enquanto a vida passa. E se este conteúdo está chegando até você exatamente agora, talvez não seja por acaso. Talvez sua mente, no fundo, já soubesse que precisava ouvir isso. Se você sente que outros também precisam, que há pessoas ao seu redor presas nessa mesma gaiola invisível, compartilhe. Comente aqui embaixo com a palavra amanhã, só essa palavra, e você vai perceber que não está sozinho. Inscreva-se também porque este canal existe para construir algo raro. Uma comunidade de pessoas que decidiram ser os autores da própria história, não os personagens que a mente escreveu sem pedir permissão. Bueno. Agora vamos fundo. Augusto Cury descreve o ser humano moderno como alguém que vive num teatro permanente, onde a mente é o diretor, o roteirista, o iluminador e o único espectador ao mesmo tempo. E nesse teatro, existe um personagem que aparece com frequência assustadora, o personagem do adiamento. Ele não entra em cena com fanfarra, ele entra de mansinho, com voz suave, sempre com uma justificativa razoável. Ainda não é hora, espera você estar mais descansado. Espera as condições perfeitas. Espera o momento certo. E o problema real que a psiquiatria começa a mapear com mais clareza nas últimas décadas, é que esse personagem não é uma falha de caráter. É uma resposta de sobrevivência. Fíjate bem no que Cury identificou em anos de prática clínica. O ser humano que procrastina cronicamente não é alguém sem vontade, é alguém com medo. Um medo específico sofisticado que raramente consegue nomear, porque a mente o disfarçou tão bem que parece outra coisa. Parece cansaço.
Parece falta de inspiração. Parece insensatez. Mas por baixo de tudo isso, existe uma emoção primária que o cérebro aprendeu a usar como freio de emergência. E esse medo tem um nome, mas ainda não chegou a hora de revelá-lo. O que você precisa entender primeiro é como a mente acelerada, o que Augusto Cury batizou de síndrome do pensamento acelerado, alimenta o ciclo do adiamento. Porque as duas coisas estão conectadas de um jeito que a maioria das pessoas não percebe. Quando a mente produz pensamentos em velocidade industrial, quando o cérebro não para, quando você deita e a cabeça ainda está trabalhando, processando, antecipando, resolvendo problemas imaginários às 2 da manhã, algo muito específico acontece na qualidade da sua atenção. Ela se fragmenta, vira cacos. Você começa uma coisa e antes de terminar já está pensando na próxima. Começa um e-mail e lembra que precisa ligar para alguém. Começa a ligar e lembra que tem uma conta para pagar. Começa a pagar a conta e uma preocupação sobre o futuro invade sem avisar. A mente acelerada não consegue habitar o presente. E adiar é, na sua essência, uma fuga do presente. Não é coincidência. Cury descreve isso com uma imagem que fica gravada. Imagina um músico tentando tocar uma sinfonia enquanto alguém vai trocando as partituras a cada 30 segundos. O músico até tem talento, até tem vontade. Mas a interferência constante impede que qualquer nota chegue ao fim. O resultado não é silêncio, é ruído, é cansaço sem produto, é movimento sem direção. É exatamente isso que acontece com você quando sua mente está sobrecarregada e você ainda tenta encarar as tarefas mais importantes da sua vida. Pois bem, aqui está o momento em que Cury bate na mesa, não com raiva, mas com a urgência de quem viu o paciente chegarem tarde demais. Tarde demais para salvar um casamento. Tarde demais para estar presente enquanto os filhos ainda precisavam. Tarde demais para reverter um quadro de ansiedade que virou doença física. O adiamento crônico não é um problema de agenda, é um sintoma. E como todo sintoma ignorado, ele piora, ele evolui. Cury documentou casos que começam exatamente como o seu provavelmente parece agora, funcionais por fora, caóticos por dentro. Uma mulher, numa quinta-feira de março, chegou ao consultório com queixas físicas. Dores musculares sem causa orgânica, insônia persistente, uma fadiga que o descanso não resolvia. Ela era profissional competente, mãe dedicada, esposa presente. Pelo menos era o que parecia de fora. Por dentro, havia uma lista de decisões não tomadas que se acumulava havia anos. Um projeto próprio que nunca saiu do rascunho. Uma conversa com a filha adolescente que foi adiada tantas vezes que a filha parou de procurá-la. Uma consulta cardiológica que ela marcava e desmarcava, porque tinha medo do que poderia descobrir. Ela não era preguiçosa. Era uma mulher aterrorizada pela possibilidade de falhar. E a mente, com toda a sua engenhosidade, encontrou uma solução elegante para esse terror: adiar. Porque o que não começa não pode falhar. Me sigues? Porque este é o mecanismo central. A procrastinação não protege você do fracasso. Ela apenas garante que o fracasso aconteça mais devagar, com mais sofrimento acumulado e com mais danos colaterais para quem está ao seu redor. E aqui que Cury introduz uma ideia que incomoda porque é verdadeira. O seu adiamento não é um problema seu. É um problema de todos que vivem com você. Pense nisso com seriedade. Quando você adia a conversa difícil com seu parceiro, você não está apenas adiando uma conversa. Está acumulando uma distância que os dois sentem, mas nenhum consegue nomear. A presença física está lá. A presença emocional não. E existe uma diferença enorme entre estar numa sala com alguém e realmente estar com essa pessoa. Augusto Cury é direto nesse ponto. O adulto emocionalmente ausente, aquele cuja mente vive em outro lugar enquanto o corpo está presente, causa danos silenciosos que só aparecem anos depois. Uma criança que cresceu com um pai ou uma mãe fisicamente presente, mas psicologicamente distante, carrega isso. Carrega a sensação de que nunca era o suficiente para ter a atenção de quem amava. Carrega a aprendizagem de que o amor se expressa com presença física, não emocional. Isso é transmitido, não pelos genes, pela atmosfera emocional da casa e o seu parceiro. Mira, ninguém aguenta indefinidamente a sensação de falar com alguém que está com a mente em outra dimensão. O distanciamento emocional que nasce do esgotamento e do adiamento crônico é um dos maiores sabotadores silenciosos dos relacionamentos modernos. Não há traição, não há discussão explícita. Há apenas uma erosão lenta, como a água que vai desgastando a pedra,
até que um dia alguém olha para o lado e percebe que a intimidade foi embora sem avisar. Se isso está tocando em algo que você reconhece, respire. Não para fugir do desconforto, mas para ficar com ele o tempo suficiente para transformá-lo, porque o que Curi diz a seguir muda tudo. Mas primeiro, vamos entender por que o problema vai piorar se você não fizer nada agora. A mente que adia cronicamente desenvolve o que Curi descreve como uma identidade do adiamento. No começo, o comportamento é ocasional. Adio esta tarefa específica porque estou cansado. Com o tempo, o cérebro começa a generalizar. Começa a construir uma narrativa sobre quem você é. Você se torna alguém que adia. E quando isso vira identidade, quando você acredita no fundo de si mesmo que é do tipo que nunca termina o que começa, o comportamento se auto-perpetua com uma eficiência assustadora. A neurociência do comportamento explica isso através do que chamamos de loops neurais. O cérebro é um órgão que prioriza eficiência. Quando um comportamento é repetido com frequência suficiente, ele cria um caminho neural que depois exige menos energia para ser ativado. O adiamento que no início exigia uma justificativa começa a acontecer automaticamente, antes mesmo que você perceba que tomou uma decisão. Você não decide mais adiar. Você simplesmente adia e depois encontra a razão. E à medida que esses loops se aprofundam, algo ainda mais grave acontece. O sistema nervoso começa a associar as tarefas importantes, aquelas que realmente mudariam sua vida, com uma sensação de ameaça. O coração acelera levemente quando você pensa nelas. Há uma contração no estômago. Uma resistência que não tem explicação racional, mas é absolutamente real no corpo. O cheiro de café que antes era apenas café começa a ser o cheiro de mais um dia começando com a mesma ansiedade do anterior. A cadeira onde você trabalha começa a ter um peso diferente. O corpo guarda o que a mente não processa. Isso é o que Curi chama de cárcere mental. E a característica mais perversa desse cárcere é que as grades não são visíveis. Você pode sair dele em qualquer momento. Mas enquanto não souber que está preso, não vai procurar a saída. Finja-te bem, porque este é o ponto em que a maioria das pessoas decide que vai resolver isso depois. Na semana que vem, quando tiver mais energia. Quando a vida estiver menos agitada. E você percebe a ironia, não percebe? Adiar o entendimento sobre o adiamento. A mente é brilhante na sua circularidade. Mas existe algo ainda mais urgente que Curi quer que você entenda. E esse é o ponto que raramente aparece nas conversas sobre procrastinação, porque as pessoas se concentram no que você não está fazendo. Curi se concentra no que está acontecendo enquanto você não faz. O cérebro humano, quando adia uma tarefa importante, não descansa. Ele não arquiva aquela tarefa num canto silencioso à espera de ser resgatada. Ele continua processando. Continua rodando aquela tarefa em segundo plano, consumindo energia cognitiva, ocupando espaço mental, gerando uma tensão de baixa frequência que não chega a ser angústia aguda, mas nunca deixa de estar presente. É como ter uma torneira pingando num cômodo distante da casa. Você não ouve claramente, mas alguma parte de você sabe que está lá. E essa consciência, essa vigilância de fundo, drena. Drena a criatividade, drena a paciência, drena a capacidade de prazer. Você se pergunta por que não consegue relaxar de verdade mesmo quando está de férias. Porque a diversão parece incompleta. Porque há sempre um filme de fundo de preocupação que não desliga. Isso tem um nome, e eu vou chegar nele. Mas antes, deixe-me falar sobre o que acontece com o corpo. Augusto Curi é psiquiatra, não apenas filósofo. E como psiquiatra, ele viu que a mente acelerada, o adiamento crônico e o estresse contínuo fazem ao organismo físico. Não como teoria, como consequência mensurável. O cortisol, hormônio do estresse quando produzido em excesso e de forma crônica, não fica limitado ao cérebro. Ele viaja pelo corpo inteiro, inflama, compromete o sistema imunológico, aumenta a pressão arterial, interfere no sono de forma que nenhum travesseiro novo resolve. A fadiga que você sente não é o cansaço limpo de quem trabalhou muito. É o cansaço sujo de quem carregou peso o dia inteiro sem nunca pousar. E o mais desconcertante, o que Curi sublinha com força, essas pessoas chegam aos consultórios com doenças físicas reais, dores reais, diagnósticos reais, que nenhum médico consegue resolver com remédio, porque a origem não é fisiológica, é psicológica,
É a mente que transfere para o corpo a conta que a pessoa se recusou a pagar conscientemente. Imagina-te a cena. Terceira semana de setembro. Um homem de 42 anos, gerente de nível médio, pai de 2 filhos, entra no consultório com dores nas costas que já visitaram 3 ortopedistas e 2 fisioterapeutas. Exames normais, tratamento sem resultado. Ele está visivelmente irritado, não com a dor, mas com ele mesmo, porque no fundo sabe que tem uma decisão de carreira que está adiando há quase 2 anos. Uma mudança que assusta. Uma oportunidade que assusta mais ainda porque implica responsabilidade, e responsabilidade implica a possibilidade de falhar em escala maior. As costas dele doem no lugar exato onde o peso de uma decisão não tomada tem residência permanente. Curi não romantiza isso, não diz que é simples, diz que é compreensível, humano e tratável. Mas apenas se a pessoa decidir parar de fingir que o problema é a agenda e começar a olhar para o que está por baixo da agenda. Luvês? E agora, depois de tudo isso, você deve estar se perguntando, mas afinal, o que está realmente acontecendo? Qual é o mecanismo? Qual é essa coisa que eu venho sentindo, mas não consigo nomear? Existe uma palavra para isso. E chegou a hora de revelá-la. O que Curi identificou, o que a psiquiatria moderna reconhece que a maioria das pessoas que procrastinam carregam sem saber, é a fobia existencial de si mesmo. Não é medo de falhar. Isso é o que aparece na superfície. Por baixo, o que existe é o medo de se encontrar. O medo de começar uma tarefa e descobrir que o resultado vai revelar quem você realmente é, o que você realmente pode. Porque enquanto a tarefa não é feita, a possibilidade permanece intacta. Você poderia ter escrito aquele livro, poderia ter construído aquele projeto, poderia ter tido aquela conversa. A possibilidade preservada é mais confortável do que a realidade testada. Curi chama isso de suicídio do potencial em câmera lenta. E a frase dói porque é exata. Você não está desperdiçando tempo. Você está desperdiçando a versão de si mesmo que poderia ter existido se tivesse dito sim ao presente em vez de empurrar tudo para um amanhã que, no fundo, você sabe que nunca vai chegar exatamente como imagina. E isso, meus amigos, é o coração do problema. Não a lista de tarefas. Não a falta de disciplina. Não o ambiente de trabalho ou os aplicativos de distração. É o medo de se confrontar com a própria realidade e a escolha inconsciente de usar o adiamento como anestesia. Pois bem, mas Curi não para no diagnóstico. Porque o diagnóstico sem tratamento é crueldade disfarçada de sabedoria. E aqui começa a parte que vai mudar a forma como você acorda amanhã. A primeira ferramenta que Curi propõe não é uma técnica de produtividade. É um ato filosófico. Ele chama de gestão da memória privilegiada. A ideia é esta: a mente acelerada está sempre no futuro ou no passado, sempre antecipando ou ruminando. E o presente, o único lugar onde qualquer transformação real pode acontecer, fica órfão. Sem visita. Sem atenção. O exercício é simples no enunciado e exigente na execução. Uma vez por dia, de preferência de manhã, antes que o ruído do mundo entre, você senta com a sua própria mente e faz uma única coisa. Registra intencionalmente algo belo, algo verdadeiro, algo digno de existência que aconteceu nas últimas 24 horas. Não precisa ser grandioso. A temperatura do café, o jeito que a luz entrou pela janela, a risada do filho, o silêncio de um minuto sem obrigação. Isso não é sentimentalismo. É neurociência aplicada. O cérebro que aprende a registrar experiências positivas com intensidade começa a interromper o loop da antecipação ansiosa. Porque o circuito de recompensa do cérebro não distingue entre o real vivido e o real conscientemente recordado com detalhe sensorial. Você está literalmente retreinando a forma como o sistema nervoso experimenta o presente. É o começo da saída do cárcere. A segunda ferramenta é o que Curi chama de higiene mental. E aqui ele usa uma analogia que poucos esquecem depois de ouvir. Você escova os dentes todos os dias. Não porque sua boca está desesperadoramente suja, mas porque sabe que a negligência acumulada cria danos que custam muito mais do que 30 segundos de atenção diária. A mente precisa do mesmo cuidado. E a maioria das pessoas nunca higienizou a mente um único dia na vida. A higiene mental, segundo Curi, começa com uma prática que ele denomina ventilação emocional. Ao final do dia, antes de dormir, você não assiste mais uma série. Não rola mais uma vez o celular. Você pega um papel ou um caderno e escreve, sem filtro, tudo o que está ocupando espaço mental naquele momento.
Preocupações, medos, tarefas pendentes, conversas inacabadas. Você tira de dentro e coloca fora, não para resolver, para descarregar. O cérebro tem uma dificuldade ancestral de processar informação em loop sem um gesto de fechamento. Quando você escreve, você dá ao cérebro o sinal de que a informação foi registrada externamente e pode, por esta noite, ser liberada do processamento ativo. O sono melhora. A manhã chega com menos peso. O corpo acorda menos contraído. Mira parece pequeno. Mas Cury viu esse exercício simples mudar a qualidade de sono de pacientes que haviam tentado tudo: meditação guiada, remédios, podcast de respiração. E nada havia funcionado porque nada havia endereçado o problema real, a mente que não tinha um ritual de encerramento. A terceira ferramenta é a mais poderosa e a que mais diretamente ataca a raiz do adiamento. Cury a chama de técnica DCD: dudar, criticar e determinar. Funciona assim. Quando sua mente apresenta um pensamento que leva ao adiamento, algo como não estou pronto, não é o momento certo, vou fazer isso quando estiver melhor preparado, você não luta contra esse pensamento. Lutar contra pensamentos é como empurrar uma bola de futebol para o fundo d'água. Quanto mais força você usa, mais violenta é a volta. Em vez de lutar, você duvida: será que isso é verdade? Será que eu realmente não estou pronto? Ou estou com medo? Depois você critica: de onde vem essa voz? É minha, ou é o resultado de experiências passadas que me ensinaram que tentar é perigoso? E por fim você determina: qual é o menor passo possível que eu posso dar agora? Não amanhã, não quando estiver pronto, mas agora, o menor passo possível é a chave. Não o projeto inteiro. Não a conversa completa. Não a mudança total. Um e-mail de 3 linhas. 5 minutos de escrita. Um único telefonema. Um único passo concreto que quebra a inércia. Cury explica que o cérebro em estado de adiamento não precisa de motivação para começar. Precisa de evidência de que começar é seguro. E a única forma de fornecer essa evidência é começando, em escala pequena o suficiente para que o sistema nervoso não entre em modo de ameaça. Você não precisa escalar a montanha hoje. Precisa dar um passo na direção dela. O cérebro que dá um passo e sobrevive começa a reconstruir a identidade do adiador para a identidade de alguém que age. E essa reconstrução, lenta como é irreversível quando mantida. Tiene sentido? A quarta ferramenta que Cury oferece é o que ele chama de proteção do eu contemplativo. E aqui ele entra num território que a sociedade moderna consideraria improdutivo. O que, para Cury, é evidência de que a sociedade moderna está com problemas sérios de julgamento. O ser humano precisa de silêncio produtivo. Não o silêncio vazio de quem está de olhos fixos no teto sem saber o que fazer com si mesmo. O silêncio ativo de quem se senta consigo mesmo sem agenda, sem notificações, sem a obrigação de estar a caminho de algum lugar. A cultura da hiperconectividade, essa em que estamos todos mergulhados, criou uma geração de pessoas que nunca ficam sós com os próprios pensamentos por mais de 3 minutos, sem entrar em pânico e buscar o celular. E o resultado é uma pobreza de autoconhecimento que alimenta exatamente o medo existencial que está na raiz do adiamento. Cury diz: você não pode gerir o que não conhece. E você não pode conhecer o que nunca observou em silêncio. 15 minutos, uma vez por dia. Sem objetivo além de existir consigo mesmo, sem música, sem podcast, sem input externo. Apenas você e a sua mente em observação mútua, como dois desconhecidos que finalmente decidiram sentar numa mesma sala e ver o que tem para dizer um ao outro. No começo vai ser desconfortável. O desconforto é a medida de quanto você esteve ausente de si mesmo. Mas com o tempo, algo extraordinário começa a acontecer. A mente que para, que respira, que observa sem julgar, começa a produzir insights com uma clareza que nenhuma hora de trabalho forçado jamais produziu. A solução que você vinha procurando para aquele problema aparece no silêncio de uma tarde de domingo. A coragem para aquela conversa emerge depois de 3 manhãs de silêncio praticado. O eu contemplativo não é um luxo espiritual. É o alicerce cognitivo de qualquer decisão de qualidade. E agora, Cury oferece uma reflexão que ele reserva para o final das suas conferências mais longas, porque sabe que ela só pode ser recebida quando a pessoa já atravessou o desconforto e está pronta para ouvir a verdade. Em sua forma mais nua. Você não está adiando tarefas. Você está adiando a si mesmo.
Cada coisa que você empurrou para amanhã, cada conversa que não teve, cada decisão que postergou, cada passo que não deu, era uma oportunidade de encontrar a versão mais real e mais livre de si mesmo. E você disse amanhã, não com maldade, com o medo legítimo humano, compreensível de que começar significa que a resposta pode ser dolorosa. Mas Cury é enfático e apaixonado neste ponto. A resposta nunca é tão dolorosa quanto a vida não vivida. O fracasso real, o fracasso que deixa cicatriz, não é o fracasso de tentar e não conseguir. É o fracasso de nunca ter tentado. É olhar para trás, num fim de tarde de uma vida que não pediu para acabar, e perceber que o livro que você queria escrever existiu apenas na intenção. Que a relação que você queria ter com seu filho ficou para depois. Que a pessoa que você poderia ter sido esperou por condições que nunca chegaram a ser perfeitas. Isso dói mais. Isso não tem remédio. E por isso Cury insiste com uma urgência que não é alarme, mas amor clínico transformado em chamado. O presente não precisa ser perfeito para ser o momento certo. O momento certo é agora. Porque o amanhã que você imagina nunca chega na forma que imaginou, e quando chega, traz uma nova lista de razões para adiar. Você é o autor da sua história. Não o personagem que a mente acelerada escreveu sem sua permissão. E ser autor exige uma coisa que nenhum aplicativo, nenhum curso online, nenhum livro de produtividade vai te dar. Exige que você decida. Não que você sinta motivação. Não que as condições estejam ideais. Que você decida, neste momento, que a versão de você que adia a vida toda vai ser a última versão. Que a próxima vai ser diferente. E a diferença começa com o menor passo possível. Então vamos ser concretos. Pus o que você vai fazer hoje, não amanhã, hoje. Cury propõe o que ele chama de pacto com o presente. Uma única coisa, não uma lista. Uma coisa que você vem adiando e que hoje, só hoje, você vai começar. Não precisa terminar. Começar. Pode ser o e-mail. Pode ser a primeira linha do projeto. Pode ser a conversa que você ensaiou 40 vezes na cabeça. Pode ser marcar a consulta médica que você sabe que precisa marcar. Pode ser sentar ao lado do seu filho e perguntar como ele realmente está. Sem o celular na mão, sem a mente a 1.500 quilômetros de distância. Um passo. Hoje. E quando você der esse passo, algo que Cury observou em centenas de pacientes vai acontecer. O medo que parecia imenso, aquele que enchia o estômago com uma sensação de frio e peso, vai diminuir. Não vai desaparecer imediatamente, mas vai diminuir, porque o medo prospera na inação. Na ação, ele perde oxigênio. E você vai descobrir, provavelmente com surpresa, que a tarefa que você vinha adiando era muito menos ameaçadora do que a versão dela que sua mente havia construído nos dias, semanas, meses de adiamento. Porque é mente que rumina amplifica. Transforma grãos em montanhas, questões em catástrofes, conversas em guerras. E quando você age, quando você sai da especulação e entra no real, a montanha muitas vezes se revela um grão. Fija-te bien. Isso não significa que vai ser fácil. Significa que vai ser real. E o real, por mais difícil que seja, é sempre mais manejável do que o imaginado com medo. Bueno, e antes de terminar, Cury quer deixar uma última coisa com você. Não como técnica, como convite. Imagina-te por um momento. Como seria acordar amanhã e sentir que o dia à sua frente não é um tribunal onde você vai ser julgado pelo que não fez ontem? Como seria começar uma manhã sem a tonelada invisível das tarefas adiadas pesando nos ombros antes mesmo do primeiro café? Como seria olhar para as pessoas que você ama e estar verdadeiramente presente, não com o corpo ali e a mente em outra dimensão? Isso não é utopia. Isso é o resultado natural de uma mente que aprendeu a se governar, que aprendeu a distinguir entre o medo real e o medo fabricado pela antecipação, que aprendeu a dar passos pequenos com consistência, porque passos pequenos dados todos os dias chegam a lugares que a grande intenção nunca realizada jamais alcança. Cury encerra com uma frase que ele próprio considera uma das mais importantes que já disse: o ser humano não nasce livre, aprende a ser livre. E a liberdade começa quando você para de fugir de si mesmo. Você passou tempo suficiente fugindo. Você adquiriu conhecimento suficiente hoje para dar o primeiro passo de volta para dentro de si mesmo. Não amanhã, hoje. E se você chegou até aqui, se você ficou até o fim deste vídeo quando tudo em você queria pausar e retomar depois, saiba que isso não é coincidência.
Isso é evidência. Evidência de que alguma parte de você já decidiu que quer mudar. E essa parte, por menor que seja agora, é o começo de tudo. Cuide da sua mente. Cuide das pessoas que dependem da sua presença. Não da sua presença física. Da sua presença real, íntegra, acordada. E lembre-se, como Curi lembra a cada pessoa que sai do seu consultório com mais luz nos olhos do que tinha quando entrou. Nunca é tarde demais para reescrever o roteiro. Mas só o autor que pega a caneta faz isso acontecer. A caneta está na sua mão.